Chat, a gente tava trocando uma ideia aí sobre qual que é o melhor sabor de Monster. Eu tava defendendo que era o sabor original zero, o azul. O pessoal falou que tem gosto de adoçante e eu disse que eu gosto de ser enganado, né? Por isso que eu tomo esse. Mas não muito, porque uma lata inteira faz eu ficar com o olho tremendão. Branco, né? O Monster branco é ruim pra caralho. Lembra daquele vídeo da Dilma tomando Monster branco? Na verdade, ela tava tomando água de lata, mas parece muito que ela tá tomando um Monster branco. Bom, lembrando a todos que a melhoria e o incremento do trabalho no canal depende do Apoia-se. Então, se você quer contribuir com o canal, apoia.se/história pública. Dito isso, vamos começar aqui com as nossas pautas. Algumas pessoas aí no chat manifestaram um certo descontentamento com o título, porque talvez ele possa ter dado uma impressão falsa, né? O título tá privatização dos Correios, mas não é que os Correios foram privatizados, né? Eu quero mais falar sobre a demanda da burguesia pela privatização dos Correios e quais transformações isso tá tendo ao longo dos anos. Não vou fazer um panorama tão longo, né? Mas vou falar mais ou menos do que tá acontecendo agora. Mas talvez eu tenha assustado algumas pessoas que acharam que os Correios estavam sendo privatizados agora e elas não estavam só sabendo. Não é isso que está acontecendo, mas vale a pena a gente falar sobre o que está acontecendo de fato, porque alguns dos funcionários dos Correios que estão aí no chat já se manifestaram e falaram do tema que eu vou abordar agora, né? Vamos começar do começo, gente. Nós temos a década de 90 no Brasil. A década de 90 no Brasil era um vale tudo, não só na televisão, não só nos jornais, né? Não só na imprensa marrom, não só nas rádios, mas também na economia. E o que eu quero dizer com vale tudo na economia? Era o pega pra capar da privatização a década de 90. E junto com o pega pra capar, eu adoro essa palavra, nós tivemos a construção da narrativa pra privatização. Porque sem o apoio público, né, sem a opinião pública, fica um pouco mais difícil. Principalmente dos trabalhadores que estão nessas empresas, né? E no que essa narrativa se sustenta? Numa ideia de que estatal é inerentemente ineficiente. De que estatal e ineficiência são sinônimos, de que o privado sempre consegue atender melhor as demandas, porque o privado, em busca do lucro, como consequência pela busca do lucro, vai atender a população melhor. E a Suede fez o imenso favor pra gente de encontrar um vídeo hiper obscuro no YouTube, que é um compilado de propagandas da década de 90 sobre privatizações. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu queria ter encontrado esse vídeo na época que eu fiz o vídeo sobre o Collor, mas vem aí, porque odiamos FHC, talvez não nessa década, mas algum dia. E esse vídeo aqui vai retornar, porque isso aqui é um prato cheio pra nós que adoramos odiar. Pesquisas realizadas pelo Vox Populi no Rio, São Paulo e Belo Horizonte revelam que a maioria dos entrevistados apoia a venda das estatais. Veja os dados. Os brasileiros consideram que a venda da Usiminas vai melhorar a empresa e beneficiar a economia do país. Com a privatização, o Estado vai investir mais em saúde, educação, saneamento, habitação e segurança. E não vai ser pelo atraso de uma minoria que o Brasil vai ficar para trás. Governo do Brasil. A prioridade é o cidadão. Com a privatização, o governo vai investir mais em saúde, em educação. Dados, dados. Vai investir mais em saúde, mais em educação. Tá. Vamos ver o próximo aqui. Com a desestatização é dada a largada para uma economia desenvolvida e competitiva. É por isso que no mundo inteiro mais de 40 países estão desestatizando. Resultado dessa corrida, melhores oportunidades para todos. Desestatização, porque o Brasil não pode ficar para trás. Governo do Brasil. A prioridade é o cidadão. Um elefante incomoda muita gente, chat. De fato, o Estado é um elefante desengonçado que não consegue ser eficiente. E a gente realmente consegue ver a largada para a concorrência com as privatizações. Por exemplo, a Enel aqui em São Paulo, né? As empresas de luz, realmente, a concorrência faz com que o serviço seja fantástico. Mesma coisa com as empresas de distribuição de água. Realmente, a concorrência é a bola da vez, né? É a ordem do dia. Enfim, isso aqui é tudo da década de 90, né? E o governo neoliberal não só faz propaganda, mas ele entra sucateando pra caralho a empresa e deixa ela em péssimas condições. Aí a opinião pública também se enviesa para que ela seja privatizada. Vocês conhecem essa fórmula há muitas décadas, tá? Já imagino que todo mundo aqui no chat já viveu dentro
passou a maior parte da sua vida já dentro da doutrina neoliberal aqui no Brasil. Então, nada do que eu tô falando é novidade pra vocês. E também não é novidade pra vocês eu falar que privatização não tem nada a ver com eficiência, tá, gente? Isso é só pra orientar a opinião pública a favor da privatização. Privatização tem a ver com lucro. Privatização tem a ver com valorização do capital. Simples assim. E dentro dessa terra arrasada, dessa desertificação neoliberal, a gente vê uma empresa que escapou. Por muito pouco disso, que foi os Correios. Os Correios escaparam disso. E a mídia corporativa nunca vai perdoar os Correios por ter escapado disso. Toda oportunidade que a mídia tem de vender a ideia de que essa empresa deveria ser privatizada, ela toma. Por que eu resolvi falar dos Correios hoje? Por conta dessa notícia aqui, que é o que uma das camaradas aí no chat falou que tá passando lá dentro dos Correios. Empresa responsável por planos de saúde nos Correios também passa por dificuldades financeiras e fala em risco para a continuidade. Postal Saúde é um braço dos Correios. Em 2024, a gestora gastou 2 bilhões com procedimentos médicos para os beneficiários. Abre aspas, além dos desafios enfrentados pelos Correios, a Postal Saúde, estatal responsável pela gestão do plano de saúde dos funcionários, também está passando por graves dificuldades financeiras. Segundo as demonstrações financeiras de 2024, divulgadas pela própria empresa, há risco para a continuidade operacional. Essa situação ocorre porque a Postal Saúde opera sob um regime de mantenedor, ou seja, sua sustentabilidade financeira depende diretamente dos Correios. Dessa forma, os problemas econômicos da estatal impactam diretamente a saúde financeira da operadora. Abre aspas. Observando o atual cenário econômico do mantenedor, que são os Correios, é salutar analisar em contextos gerais a possibilidade de os riscos não serem integralmente garantidos, fecha aspas, apontou a Postal Saúde em uma das notas explicativas. Ou seja, pelo que uma camarada falou aí na chat, os funcionários do Correio não estão tendo atendimento dessa seguradora, acho que eu posso chamar assim, né? O que, obviamente, está precarizando o trabalho de quem é funcionário dos Correios. Isso é evidente, né? E prestem atenção que a notícia é sobre um braço dos Correios. É esse braço que garante o plano de saúde dos funcionários. E aí, no meio da notícia, o G1 mete isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. No meio dessa notícia, que é sobre um braço dos Correios, o G1 mete isso aqui. Correios. Prejuízo bilionário traz de volta debate sobre tamanho e eficiência da empresa. Do nada. Eles aproveitam para enfiar esse jabuti aqui no meio. Pra falar sobre... Eles estão falando de uma coisa e metem no meio outra coisa. Então, assim, basicamente, o que eles estão querendo dizer é... Tá vendo? A empresa responsável pelos planos de saúde tá ruindo também. Privatiza que melhora. Por isso que a gente tá falando que a mídia burguesa nunca vai perdoar os Correios por ter se safado dos anos 90. Agora, sabe o que é interessante? A gente não vê o mesmo tom no caso do golpe de 40 bilhões da Lojas Americanas. A gente não vê prejuízo bilionário traz de volta debate sobre ineficiência de empresas privadas. E submissão à especulação financeira. Já viram isso? Já viram escândalo da empresa privada tal levanta debate sobre ineficiência do setor privado? Vocês sabiam que a Oi já pediu recuperação judicial 2 vezes? Já viram notícia? A recuperação judicial da Oi coloca em debate eficiência e fornecimento de serviços por empresas privadas? Já viram isso? Agora, quando uma estatal tem problema, a questão não é a solução do problema para a mídia burguesa. A questão é o tamanho e a natureza estatal da empresa. E falando em tamanho, que é justamente o que eles falam aqui, ó. Debate sobre tamanho da empresa. Chat do meu coração, vamos lá. Tamanho dos Correios. Tem agência dos Correios em quase 100% dos municípios brasileiros. Se você mora em Monte Oreb, na Paraíba, tem agência dos Correios. 4 mil habitantes lá, no sertão paraibano, tem agência dos Correios. Tem região distante que se não fosse Correio, a região ia ficar num isolamento extremo, gente. As pessoas iam ter que viajar até cidades maiores para enviar ou receber encomenda. Então pensem no seguinte, os Correios não são só uma empresa que faz um serviço. Os Correios são uma estrutura e uma estrutura de integração nacional. Os Correios são fundamentais para a integração nacional. E aí quem não leva isso em conta, quem enxerga os Correios como uma empresa que presta só um serviço de entregas, diz que a empresa é grande demais. E eu quero que vocês percebam esse argumento de grande demais para vocês entenderem o argumento da privatização. Para vocês verem como esse próprio argumento advoga contra a causa da privatização. Quem fala que a empresa é grande demais, ou tá enganando ou tá enganado. Porque quem tá dizendo que é grande demais, tá dizendo que tem agência que não dá lucro. Tem agência que é pouco viável. E aí, quando privatizar, o que vai acontecer com essas agências pouco viáveis, chat? Você entende como eles já estão dando a letra aqui, ó? Falando, o correio é grande demais. Quando a gente privatizar, a gente vai diminuir ele. Vai diminuir aonde? Onde não dá lucro. Onde que não dá lucro? Em região afastada. Entenderam? Óbvio que o plano de saúde, sob responsabilidade dos Correios, tá dando problema e é um problema que tem que ser visto. Só que disso pra tem que privatizar é um salto lógico. Isso é oportunismo.
Os Correios têm que providenciar saúde de qualidade para os funcionários. Sim, isso tem que ser visto para ontem. Se precisar o governo federal meter dinheiro nisso para garantir isso, mete, foda-se. É para garantir o bem-estar dos trabalhadores. A discussão não é acabar com esse plano de saúde, que é o que parece que tá acontecendo aqui. A pergunta é o que tem que ser feito para melhorar e não, será que a empresa é grande demais? Então, com todo respeito aos jornalistas do G1 aqui, que são obrigados a seguir uma linha editorial neoliberal, eles nem têm escolha, o objetivo desse artigo é ludibriar você. Sobre o tamanho dos Correios, vamos ver uma coisa aqui, ó. Muito além das cartas, entenda a importância dos Correios no interior do país. Empresa pública faz entrega de livros e garante auxílio emergencial em comunidades sem acesso à internet. Abre aspas. Sem sinal de operadora de telefonia celular, sem asfalto e sem pressa, a comunidade do povoado Ludovico, onde vivem cerca de 120 famílias no interior do Maranhão, não tem agência dos Correios, mas escolhe um dos municípios mais próximos para receber correspondência, resolver pendências e até receber os livros escolares. Um dos municípios mais próximos com a agência dos Correios é Lago do Junco, município com pouco mais de 10 mil habitantes. É um município muito, muito, muito pequeno. 28 quilômetros do povoado. É de lá que chega o recado para a escola quando o material é recebido para que um caminhão vá fazer a coleta dos livros. Áurea conta que o outro importante papel desempenhado pelos Correios é a possibilidade de resolver pendências relacionadas à garantia de acesso a programas sociais, como comprovação de vida daqueles que recebem benefícios previdenciários, quem é aposentado. Com renda baseada no extrativismo do coco babaçu e na agricultura familiar, a região tem movimentos, associações e cooperativas que constantemente utilizam serviços do Correio para receber materiais de estudo, enviar seus produtos e garantir o desenvolvimento de projetos com financiamento nacional e internacional. Tirou o Correio, acabou tudo isso. Tirou o Correio, provavelmente essa comunidade ia deixar de existir. Durante a pandemia, o acesso ao auxílio emergencial do governo federal só tem sido possível graças ao papel desempenhado pelo Correio, presente mesmo nas comunidades mais vulneráveis, como o Lago do Junco. Em 2020, o Ministério da Cidadania firmou parceria com a empresa estatal e qualquer pessoa sem acesso à internet ou mesmo o aplicativo da Caixa tem o serviço efetuado gratuitamente pelos funcionários dos Correios, que também oferecem os serviços bancários de saque e a transferência nas regiões que não dispõem de agência bancária. Vocês entendem o nível de serviço público disso aqui? E aí vem a galera que quer privatizar falando que o Correio é grande demais. Grande demais por quê? Porque esse tipo de atendimento para essa população não dá lucro. Vocês entendem como a lógica do lucro e os Correios não conseguem andar de mãos dadas? Vocês entendem que quando a lógica do lucro entrar nos Correios com a privatização total, isso aqui vai deixar de existir? Isso aqui vai ficar incompatível. Isso é integração nacional, gente. É função constitucional do Estado fazer isso aqui. Os Correios não são uma empresa típica, uma empresa qualquer. E existe uma série de empresas estatais que não são empresas quaisquer. Aeroporto e porto. É questão de soberania nacional, gente. É questão de controle de fronteira. É outro nível de serviço para a população. Correios fazem ofensiva de abertura de unidades em favelas. Gente, vocês acham, antes de eu ler a matéria, vocês acham que privatizado os Correios iam fazer ofensiva de criação de agência na favela? Abre aspas. Os Correios decidiram fazer uma inflexão em sua infraestrutura nas favelas. Depois de abrir sua primeira agência em uma comunidade no Brasil, em novembro, em Paraisópolis, na capital paulista, a estatal inaugura uma unidade na Mangueira nesta segunda-feira. O plano é que a base da Mangueira seja a primeira de 20 unidades abertas em favelas do Rio esse ano, por meio de um acordo com a prefeitura. Além disso, há planos para outras 30 unidades em comunidades do estado do Rio em 2024, totalizando pelo menos 50 bases em favelas do Rio esse ano. Distribuição de carta em favela é um problemão. Eles estão tentando resolver isso com esse serviço, tá? Abre aspas, somos uma empresa pública presente em todo o Brasil e nada faz mais sentido para nós do que estarmos nas favelas, diz o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. Em Paraisópolis, os Correios entregam cerca de 700 encomendas a cada 3 dias, além de a unidade servir de canal para empreendedores da comunidade postarem seus produtos. Gente, a Amazon ia fazer isso? A FedEx ia abrir agência na favela? Vocês acham? Não faz o menor sentido para essas empresas abrir unidade em áreas que são, vamos colocar na lógica deles, consideradas de risco, vai. Por que os Correios fazem isso? Porque eles são fiscalmente irresponsáveis? Não. Porque é uma empresa inchada, grande demais? Não. É porque os Correios servem para a integração nacional. E os governos Temer e Bolsonaro tentaram privatizar muito os Correios, muito. Bolsonaro entrega ao Congresso o projeto para privatizar os Correios. Texto é encaminhado após medida provisória que prevê a venda da Eletrobras em sinal de apoio à agenda liberal de Paulo Guedes. Eletrobras, diga-se de passagem, foi vendida para o Jorge Paulo Lemann, que deu o golpe bilionário das Americanas. O Jorge Paulo Lemann é um dos principais acionistas hoje da Eletrobras. Mas aí a questão dele ter dado o golpe bilionário nas Americanas, aí não, a ineficiência não. É com certeza a idoneidade e a habilidade de negócios do Jorge Paulo Lemann que está sob questão aqui, tá? Muito eficiente. Voltando aqui. Medida provisória de privatização dos Correios foi efetivamente enviada ao Congresso 2021, seguindo aquele checklist neoliberal arrombado
a empresa teve um sucateamento aprofundado. E esse aqui é o grande problema, gente. Quando a gente falou da privatização da Sabesp, a gente falou sobre como, antes da Sabesp ser privatizada pelo martelão do Thor lá, do Tarcísio, ela já vinha sendo sucateada e os funcionários estavam sofrendo muito com isso. Muito. A mesma coisa foi feita com os Correios, gente. A mesma coisa. E os resultados desse sucateamento, mesmo que os Correios não tenham sido privatizados, são desastrosos. Desastrosos. Correio atribui déficit à tentativa de privatização e taxa das blusinhas. Abre aspas. O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, disse nesta sexta-feira que uma das justificativas para o déficit de 3,2 bilhões da estatal no ano de 2024 é a precarização sofrida com a tentativa de privatização da empresa sob o governo do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Os Correios foram preparados para ser privatizados. Os Correios foram sucateados. Não se tinha investimento em tecnologia. A gente tem grandes empresas que investem em robotização das operações, que investem em modernização do seu parque tecnológico, e isso é vital para uma empresa como os Correios. Então esse sucateamento é um preço muito alto que a empresa faz. E isso sim, nós estamos trabalhando com muita dedicação para inovar, fecha aspas, afirmou Fabiano. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é a mais que preocupa o Ministério. Segundo o Banco Central, as estatais federais registraram um rombo de 6,7 bilhões. Rombo por quê? Sucateamento, gente. É claro que está em déficit. Eles estavam tentando privatizar, não só criando o sucateamento para enviesar a opinião pública. Existe uma outra questão aqui. Se sucateia também para tornar a empresa mais atrativa para ser comprada. Porque sucateando a empresa fica mais barata ela vende mais fácil. Os especuladores privados são atraídos por isso. Então é uma via de mão dupla. É para opinião pública e para atrair os investidores. E assim, eu não tô passando pano pro governo Lula aqui, porque eu não falei que ele retirou os Correios do plano de desestatização. Pode parecer que eu tô passando pano, mas eu não tô. Qual que é o problema também? O governo Lula manteve um programa que é um programa de sucateamento, que é o programa de demissão voluntária. Esses programas de demissão voluntária são muito comuns em estatais para começar um sucateamento através dos funcionários, gente. Para diminuir o corpo de funcionários e tornar a empresa mais barata. Isso aconteceu com muitas empresas. E acontece direto. Vocês podem prestar atenção, tá? Se vocês têm contato com alguma estatal, trabalham em estatal, conhecem alguém que trabalha, se começa a ter programa de demissão voluntária, pode ter certeza de que aquilo tá entrando na mira da privatização. E aí é evidente que a empresa vai operar no vermelho por algum tempo. Esse sucateamento, esse cabaré feito pelo Paulo Guedes aí dentro da empresa, fudeu com ela de um jeito que ela não consegue se recuperar mais. Só que a gente tem que defender os Correios públicos. Porque não é só uma empresa, é uma empresa que é um instrumento, de integração nacional, que tem agência em quase todos os municípios, por menor que eles sejam. Ah, mas é aquele vídeo que eu vi no TikTok do carteiro jogando a encomenda por cima do muro de qualquer jeito. Meu tio falou que um amigo do primo dele recebeu a encomenda tudo fodida. O Monark falou que ele comprou um peão de titânio e o peão não chegou. Bom, a respeito do seu tio, você sabe o que eu acho, né? Você aí do chat, você sabe. Chat, o que o Ian Neves, do canal Ian Neves, acha do seu tio? Eu, Ian Neves, um gay da Silva, quero que o seu tio se foda. Caso não tenha ficado claro ainda, tá? É uma empresa enorme, tá, gente? Vai ter problema sempre, porra. Você acha que as empresas privadas não cometem a mesma coisa? Você acha que não tem entregador do Mercado Livre que joga a TV girando em cima do portão? Já fizeram isso com coisa minha. O cara olhou a caixa e falou assim, ah, não é frágil? Foda-se, bumerangue em cima do muro. Porra, vai ter que privatizar o Mercado Livre, né? E assim, pra quem fala que o Mercado Livre é melhor, gente, compara a cobertura do Mercado Livre com a dos Correios. Pra quem mora na região Norte e Nordeste aí, me fala da cobertura do Mercado Livre aí. Na boa, tá? Então assim, a encomenda do fulano de tal da Silva, do amigo do teu tio chegar fudida, não é motivo pra privatizar os Correios, tá? Privatizar os Correios é lesa pátria, é um atentado contra a democracia, inclusive. E eu não tô nem usando democracia daquela maneira liberal. Democracia no sentido de isola municípios menores do contato com o resto da nação. Impede eles de fazerem parte de programas públicos. Olha essa merda aqui do ano de 2020, governo Biruliro. Empresas interessadas em comprar os Correios e mais notícias de 17 de setembro. Isso aqui é 2020, tá? O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou em uma live que Magazine Luiza, DHL e FedEx estão entre as 5 empresas interessadas em comprar os Correios. Desde agosto, um consórcio escolhido pelo BNDES estuda modelos de privatização para estatal. Vocês acham que essas empresas vão abrir agências em lugar que não dá lucro? Vocês acham mesmo? Agora, se abrir, vocês já sabem qual que é a fórmula. O Estado vai meter bilhão de subsídio. Que é justamente o que essas empresas querem. Dinheiro do Estado é muito mais seguro que dinheiro do cliente. E isso acontece com toda empresa privada. Eu citei a Enel, né? A Enel recebe bilhão de subsídio para manter o serviço, tá? E para evitar que eles aumentem a conta para um preço absurdo.
Então a ANEEL recebe dinheiro público, tá? Não é essa coisa de, o Estado vai ter mais dinheiro para investir em outras coisas. Não vai. Não vai. Não vai, porque mesmo se não investisse na pública, mesmo se não investisse no serviço que foi privatizado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo, ainda vai dinheiro público para as privadas, tá? O metrô privatizado aqui de São Paulo suga os recursos públicos pra caralho. É uma ilusão achar que quando uma coisa é privatizada não vai mais dinheiro público pra lá. Podem ter certeza de que o mesmo ia se repetir com os Correios. Ou não ia abrir agência, ou se abrir ia ser dinheiro público. Isso sem falar nas demissões em massa. Eu falei do plano de demissão voluntária. Mas quando é privatizado, voluntário é o caralho. É só olho da rua e foda-se. Foi assim com todas. Teve uma desertificação na década de 90, assim. Não caiam nesse papo, tá? Não caiam nessa jogada. Os Correios têm um problema, mas é um problema fabricado e a gente tem que defender e não cair nesse papo de que privatização melhora qualquer coisa. O pior de tudo é ver gente que se diz patriota querendo vender um instrumento de integração nacional como os Correios, tá? Pra vocês verem que de patriota só tem as cores verde e amarela. Então é isso. Defendam os Correios. E eu quero que o Monark atoche o pião de titânio dele no cu até tirar pela boca. Pra falar dessa porra dessa questão pessoal aí pra privatizar um negócio importante como os Correios. Esse é o meu testamento aqui nessa live. Que eu deixo pra posteridade. Tá bom, chat? A uberização dos entregadores do Mercado Livre. Eu tô estudando o caso ainda. Vou trazer aqui. E o Lula fazendo aquele teatrinho dele lá. Bom, chat. E se fosse um ioiô de titânio? Acho que o ioiô de titânio mais barato custa tipo $900. Então assim, eu gosto do bagulho, mas eu não chego nesse nível. Ó, o Teclas falou que tá estudando a questão do Mercado Livre também. Isso, na minha lápide vai ter, eu quero que o Monark enfie um peão de titânio no cu. Ioiô de titânio é bom? É, excelente. Mas o preço não vale, não. De titânio é o mais caro que tem? É o mais caro que eu conheço. Tem uns de magnésio que são caros e tem uns que são de luxo porque são peça rara. Mas de varejo, assim, o de titânio eu acho que tá mais caro que o de magnésio hoje em dia. É importante a gente entender por que essas privatizações acontecem. Eu já falei sobre isso antes, mas acho que vale a pena repetir. O Brasil é um país que vem se desindustrializando pelo menos desde a década de 80. E uma desindustrialização que se intensificou muito na década de 90. E com um país desindustrializado, o capital investido no Brasil começa a procurar outros lugares para se valorizar. Não mais na indústria, né? Mas agora em outros lugares. Um desses setores é serviços. Então é um grande investimento no setor de serviços, de todo tipo de serviços. E um outro setor é criar mercados onde eles não existiam antes. Então, por exemplo, distribuição de energia elétrica, distribuição de água, portos e aeroportos, criando regiões, lugares para o capital se valorizar, nos quais ele não conseguia ter entrado ainda. Essa é a razão das privatizações, tá, gente? É a busca pelo capital de se valorizar em uma economia em desindustrialização. Isso porque a burguesia nacional não tem interesse em reindustrializar o país, porque industrializar é retorno lento de capital, demanda muito investimento de capital constante. E a privatização é retorno imediato, né? Que outras empresas públicas você acha que estão na mira da privatização? O que sobrar. Eu falei sobre programa de demissão voluntária. A USP faz isso há um tempão. Os governadores de São Paulo tentam privatizar a USP o tempo todo. Pra dar um exemplo, assim, de universidade, né? Que é estatal. Vou dar uma pequena pausa. A gente já volta. Não defendo a privatização de nenhuma empresa, na verdade. Vou deixar esse recado também. Nenhuma empresa.